Rapaziada, o Flamengo foi goleado pelo Botafogo no Newton Santos e comentarista detona um Tite que se irrita em coletiva. Mas ele continua falando do calendário. O calendário é ruim, o time sofre com isso, ok, tudo bem, mas não é essa muleta para ontem não cabia. Erro crasso. Era melhor ter assumido que errou, que tem errado. Vamos falar do Tite, que a imprensa baba tanto ovo. Vamos falar do Tite, que ganha mais de R$1 milhão por mês para não conseguir fazer um time tão forte jogar futebol. Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado. Fica aqui até o final do vídeo que já vamos te mostrar toda essa polêmica com todos os detalhes. E no final do vídeo eu vou querer saber a sua opinião sobre uma outra polêmica. O Flamengo foi goleado pelo Botafogo por 4-1 no Engenhão. Antes de te mostrar o que os comentaristas falaram do técnico Tite após essa goleada, precisamos te mostrar o que o Tite falou na coletiva, onde ele acabou se irritando com a pergunta de um jornalista. Se liga aí. Eu vou responder para ti, porque se tu colocar todo o Flamengo, toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco tu tá sendo um porta-voz de todo, e aí me parece que é um pouco demais. Aí tu vai colocar da maioria de novo, vai estar, e eu vou pegar quantos milhões tem o Flamengo de torcedor. Então vamos. Seguramente eu não tenho os 40 milhões que vão te falar aquilo que é. Então tá. Mas é esse todos, e para ti especificamente que está fazendo a pergunta, eu vou te responder. Os aspectos físicos eles são levados em consideração, sim, mas é o conjunto todo. Inclusive o tático, mudar e estruturar a equipe, sim. Ele é de um conjunto da obra, sim. Que precisa melhorar ou que precisa recuperar, sim. É uma sequência também, não é só esse último jogo, né? A gente jogou quinta-noite, acabou meia-noite e meia, a gente não teve a noite de sono. A gente aconteceu no início, saiu a Arrascaeta, não? O Luiz a gente tentou até o início do dia, a gente tentar trazer o Luiz. Então quando a gente vem falando de cuidar da saúde dos atletas, da sequência, a gente perdeu 4 jogadores que a gente não sabe ainda no Arrascaeta nos últimos 2 jogos. Então quando a gente fala, e eu falei isso antes da partida, então quando a gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, aí tá mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo, aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu pro Juventude? Com o time misto? Então, é muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que aconteceu? Mas ouça um pouquinho, seja educado. Tu fez a pergunta, eu estou te respondendo, nós estamos. Sabe o que o Nico perguntou para mim, falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário têm colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou, ó, que beleza. E o futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. Já Mauro César e Pilhado não pouparam nas críticas e detonaram a atuação do Flamengo e principalmente o técnico Tite. Ontem quem precisava de um extintor dos grandes, um carro de bombeiros, né, daquele de filme, era o Tite. Porque ontem o Tite só fez bobagem. Só fez besteira. É claro que os desfalques são muitos. Ele tinha ontem 3, 4 titulares em diferentes momentos do jogo. Perdeu o Arrascaeta muito cedo, não pôde escalar o Luiz Araújo nem relacionar, por propensão à lesão. O Gerson saiu no intervalo porque já estava programado. Mas o primeiro tempo mostra que dava para fazer melhor. Porque o Flamengo sofreu um gol muito cedo, numa falha que, aliás, isso não é culpa do calendário. As falhas de jogadas aéreas é culpa da comissão técnica dos jogadores. Né? Acho que isso é bem claro. Não tem tempo para treinar, não justifica tantos gols em jogadas aéreas. Não justifica, ponto. Mas tomou esse gol, perdeu a Arrascaeta, mas o time se reorganizou. Empatou, teve até uma chance, não merecia, mas teve a chance de fazer o 2-1 com o Carlinhos, e 2 passes excelentes do Léo Ortiz, e aí no segundo tempo ele faz o quê? Ele recua o Léo Ortiz para jogar na zaga, repetindo a estratégia do segundo tempo contra o Palmeiras, mas o Botafogo não era o Palmeiras. O Palmeiras despejava a bola na área do Flamengo, o Botafogo não.
Fez sentido um trio de zagueiros para funcionar como artilharia antiaérea no Allianz Parque? Funcionou. O Flamengo no segundo tempo ganhou quase todas as disputas aéreas. Mas contra o Botafogo isso não faria sentido porque não fez sentido. Porque não era a estratégia do Botafogo. Ali a velocidade jogada pelos dados, especialmente o dado do Wesley, que acaba sendo muito criticado, mas a culpa não é só dele, porque o Wesley é o lateral que tem que atacar o tempo todo ali pelo corredor direito. Na esquerda o Ayrton Lucas fica mais. Vai sobrar espaço. O que fez o Tite e a sua questão técnica para corrigir isso? Nada. Eles não conseguiram corrigir. E aí o segundo tempo foi um desastre, né? E acabou o Flamengo tomando 4 e poderia ser mais. Perdeu o pênalti ao Botafogo, teve outras oportunidades, ou seja, foi um desastre. O segundo tempo foi um desastre. É muito autoral. Ontem foi muito autoral. Mas ele continua falando do calendário. O calendário é ruim, o time sofre com isso, ok, tudo bem, mas não é essa muleta para ontem não cabia. Erro crasso. Era melhor ter assumido que errou, que tem errado, e prometer à torcida, pelo menos, que vai tentar não errar mais. Agora, usar de novo a muleta do calendário, que o Botafogo descansou um dia a mais, não está no contexto. Foi uma disparidade muito grande, muito grande. Então, ontem está tudo na conta do Tite. Claro, poderia o Flamengo ter contratado jogadores e tudo. Gente, o Flamengo jogou sem 5 titulares durante a Copa América e foi bem. Ou seja, o elenco não é tão bom. O elenco pode não ser a maravilha que as pessoas imaginam, mas ele não é tão ruim, não. Dá para fazer melhor. Mas, para isso, ele tem que dar confiança aos garotos, para que eles joguem com regularidade, para que eles possam ser bem aproveitados. Ele parece ter receio de lançá-los. Então, tem muitos erros da comissão técnica aí. Isso não anula a inoperância da diretoria no mercado, que poderia ter contratado mais, mas aí surgem muitas fantasias. O scout do Botafogo, pega a lista dos jogadores que o Botafogo contratou, tirando 3 ou 4, e imagina esses caras anunciados para o Flamengo. A reação dessa torcida animada, em grande parte, que acha que só pode contratar jogador de seleção. Tenho dito já há algum tempo. Algumas contratações têm que ser reposição. Jogadores de um nível razoável, minimamente aceitável, que possam compor o elenco, para você não ficar sem jogadores em determinadas situações. Mas não justifica. O primeiro tempo mostra que dá para fazer melhor. E a partir da mudança, quando o Léo Ortiz sai do meio e vai para a zaga, eu ainda continuo achando que ele deve jogar de zagueiro, não de meio-campista, mas inegavelmente ontem ele fazia uma ótima partida, especialmente com bola no pé. Ele deu passe para o Bruno Henrique, ele deu passe para o Carlinhos, que perdeu a outra chance de gol. Ali, a vaca foi para o brejo. Foi muito mal o Tite ontem, está tudo na conta dele ontem praticamente. Os erros que ele cometeu, a forma como ele substituiu, as mudanças táticas durante o jogo, um desastre. E o Botafogo aproveitou. O Botafogo, no primeiro tempo, até sentiu um pouquinho, porque quando fez 1-0, parecia que seria muito fácil. De repente, não foi. Aí veio o segundo tempo, o Tite tratou de facilitar tudo. Aí ficou uma moleza e o Botafogo não fez mais. Não fez um 6-1, como o Flamengo aplicou no Vasco, por sorte do Tite, e incompetência do Almada, era batido de pênalti muito ruim, né? Que permitiu aquela defesa do Rossi. Vamos falar do trabalho do Tite, que a imprensa tem tanto medo de criticar. Vamos falar do Tite, que a imprensa baba tanto o ovo. Vamos falar do Tite, que ganha mais de R$1 milhão por mês para não conseguir fazer um time tão forte jogar futebol. O Flamengo do Tite é ruim. O Flamengo do Tite não joga nada. O Flamengo do Tite é improdutivo. O Flamengo do Tite é burocrático. O Flamengo do Tite, me desculpa, jogando esse futebolzinho que joga, não merece ganhar um título na temporada. Não merece. Com esse futebol ridículo que o milionário Flamengo vem jogando há tantos jogos, esse time não merece nada. Mas eu fico louco porque eu não vejo o jornalista criticar. Eu não vejo a imprensa criticar. Eu não vejo ninguém falar do Tite. Ficam aquelas coletivas de imprensa que ele não responde pergunta nenhuma, que ele fica enrolando, se achando um terapeuta, com aquele discurso chato, e dentro do campo ele não está fazendo nada. É um Flamengo ruim, é um Flamengo preguiçoso, é um Flamengo chato de ver jogar. E o Tite tem que ser cobrado. Mas aí é o que eu falo. Aí é o que eu falo pra vocês sempre. Eu tô aqui, tá? Numa mesa no hotel, e aí caiu o celular. É o que eu falo sempre. É o Flamengo do Rodolfo Landim. É o Flamengo do Marcos Braz. Rodolfo Landim prefere ficar fazendo campanha para ganhar as eleições no Flamengo. Marcos Braz quer fazer campanha para ser vereador. E o Flamengo, que é bom, eles não estão fazendo porra nenhuma para a evolução desse time. É ridículo ver o futebol que o Flamengo joga. E eu já venho falando isso há muito tempo. Há muito tempo que eu falo de como o Flamengo joga mal. Há muito tempo que eu falo como esse Flamengo é ruim, é apático. Olha o time que tem o Flamengo, gente. Olha o time que tem esse Flamengo. Não dá, galera, não dá para arrumar o áudio, tá? Não sei o que está acontecendo, mas eu tô no celular. Tô tentando fazer aqui no hotel. E o negócio é o seguinte.
É um time do Flamengo apático, como foi no ano passado. É um time do Flamengo preguiçoso, como foi no ano passado. É um time, vou até perguntar para a Lívia, que ela está aqui na live, se o áudio tá ruim mesmo, que aí eu peço para ela entrar, eu saio e volto. Agora, o futebol que esse Flamengo do Tite tá jogando é algo patético, é algo que tem que ser criticado. O Flamengo não joga bem nunca. O Flamengo, eu vou listar os jogos para vocês, e aí vocês vão concordar comigo ou não. Vamos listar os jogos que o Flamengo não jogou nada. Cuiabá no Maracanã. O Flamengo empatou, tá? O Flamengo empatou com o Cuiabá no Maracanã. Aí a gente vai falar também do Fortaleza no Maracanã, que não jogou nada, derrota por 2-1. Vamos falar também do jogo contra o Criciúma, em Brasília, aquele jogo patético, que o Carlinhos achou aquele gol com o passe do Gabigol. Não jogou nada também. Eu tava lembrando os jogos que o Flamengo do Tite não jogou nada, tá? Vamos lembrar os jogos do Tite que o Flamengo não jogou nada. Os últimos, Cuiabá, um papelão, um jogo horroroso, 1-1 no Maracanã. Fortaleza, um jogo horroroso, 2-1 no Maracanã. Criciúma, jogo em casa, em Brasília, 2-1 Flamengo aos trancos e barrancos no final do jogo. Jogou nada. Vitória no Barradão, não jogou nada, ganhou no final do jogo. Palmeiras, no jogo de volta da Copa do Brasil, um lixo de atuação. São Paulo, um lixo de atuação com o time reserva. Azar, tem um time reserva fortíssimo e não joga nada. Hoje, contra o Botafogo, foi um massacre. Foi pouco o que a gente viu do Botafogo. O Botafogo jogou muito melhor que o Flamengo. E aí é que eu falo, não jogou muito melhor que o Flamengo. O Botafogo está muito melhor do que o Flamengo. Por quê? Porque o Botafogo tem um treinador que quer jogar futebol. Agora, queria saber a sua opinião sobre uma polêmica. O que você achou dessa goleada do Botafogo pra cima do Flamengo, hein? O Flamengo de Tite vem jogando muito mal e o Tite vem colocando a desculpa nos calendários. Mas o calendário tá aí para todos. E os desfalques, o Flamengo também perdeu 5 jogadores na época da Copa América e mesmo assim vinha jogando mais do que isso. Isso é desculpa do Tite ou ele tem razão? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no canal, deixa bastante like nesse vídeo. Até mais, falou, craques!